Paz do Senhor, quem vos fala aqui é o pastor Wagner Vitor e hoje eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino de notificação para que você possa continuar recebendo os nossos vídeos todos os dias aqui no nosso canal. Deixe o teu like, curta, comente e compartilhe. Hoje nós iremos falar sobre o livro de Atos, capítulo 3, sobre o coxo na porta formosa. Espero que você goste em nome do Senhor Jesus. Diz assim: a porta formosa era uma das portas do Templo de Jerusalém, mencionada por este nome no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Na narrativa que descreve a onde ficava a porta formosa. Esta pergunta é bem difícil de responder, pois não se sabe exatamente da qual das portas do templo era chamado Formosa naquela época. Impossibilitado a sua localização, precisa isto ocorrer porque falta informações detalhadas sobre a área do templo após a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O que se sabe é que no século I depois de Cristo, nos dias de Jesus e dos apóstolos, o Templo de Jerusalém, também conhecido como o Templo de Herodes, estava construído no meio de um grande pátio, chamado de Pátio dos Gentios. Tudo formava um grande complexo, mas havia também uma muralha que separava esse pátio exterior da área central do templo, que na verdade era o templo propriamente dito. Numa possível crise, essa muralha fornecia uma proteção a essa área principal e transformava o templo em uma fortaleza. Assim, diante das dificuldades, os estudiosos apresentam pelo menos 3 possibilidades como alternativa para a localização da porta formosa. Então vamos ver 3 localizações. A porta formosa seria também chamada a Porta de Suzã, localizada na muralha externa ao leste do templo. A Porta de Suzã ficava próximo à Porta de Salomão, do lado de fora do Pátio dos Gentios. A Porta Formosa seria a porta que dava acesso ao Pátio das Mulheres quando se estava vindo do Pátio dos Gentios, ficando então localizada ao leste do Pátio das Mulheres, na muralha interior. A Porta Formosa era uma porta localizada entre os pátios das mulheres e o pátio dos homens, portanto situada numa área ainda mais interior do templo. Esta porta também é chamada de Porta de Nicanor, apesar da segunda opção, apresentada acima também, será chamada pelo mesmo nome. Das 3 possibilidades apresentadas, a menos possível ela é a última opção, pois a narrativa de Lucas relata que, após ser curado, o homem coxo apanhou os apóstolos Pedro e João para dentro dos pátios do templo. Atos, capítulo de número 3 e o verso 8. Entre as opções em 2, o segundo possível vantagem, e boa parte dos estudiosos entendem então
porque a porta oriental é a Porta Formosa, mencionada no livro de Atos dos Apóstolos, como era a Porta Formosa, considerando a segunda opção apresentada no tópico anterior como a maior provável localização da Porta Formosa, podemos então responder variavelmente como era total porta. A muralha onde ficava essa porta tinha o nome total de 8 portões, e de acordo com os estudiosos, 8 dessas portas possuem aproximadamente 9 metros de altura e de quase 5 metros de largura. Já a grande porta principal possui entre 22 a 25 metros de altura e entre 18 a 20 metros de largura. Essa porta também era chamada de Porta de Nicanor, porque havia sido doada por um judeu alexandrino chamado Nicanor. A porta era feita de bronze, vindo da cidade de Corinto. Por isso ela também era chamada de Porta Corintiana. De forma, era uma porta magnífica e, segundo Flávio Joséfo, o valor desse tipo de porta excedia em muitos as portas vestidas de prata e de ouro. O milagre da Porta Formosa, a passagem aonde essa porta enormidade como formosa relata a cura de um coxo. A narrativa bíblica conta que Pedro e João estavam indo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, e ali junto à Porta Formosa ficava um aleijado de nascença que pedia esmola diariamente a quem passasse pelo local. Quando pediu dinheiro, os apóstolos ambos olharam fixando para ele, e o apóstolo Pedro disse ao conhecidas palavras: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Atos capítulo 3, verso 6. Obviamente, diante de um portão tão valioso, as palavras dos apóstolos Pedro soavam de forma bem apropriada, e também estabelecer um contraste muito significativo. Infelizmente, algumas pessoas na atualidade criam réplicas desta porta, colocando-a no tipo de posição mística, quando, na verdade, por mais valiosa que fosse, ela era apenas uma porta. O paralítico possivelmente estava ali, naquela porta, muitas vezes durante os seus mais de 40 anos de invalidez, e ainda não havia recebido a cura. Atos 4:22. E isso significa que ele não foi curado porque estava na Porta Formosa, nem mesmo pelo nome Formosa, que talvez fosse uma indicação de seu esplendor, mas foi curado pela fé no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Atos 3, verso de número 6 e o 17. Jesus, através da vida dos apóstolos Pedro, foi que restaurou aquele homem. Que você possa meditar. Deus te abençoe. Dê o like, divulgue, compartilhe. Um forte abraço e até um próximo vídeo.